E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleber Francisco, professor de matemática de vocês, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre geometria espacial. Na aula de figuras geométricas planas e as figuras geométricas não planas. A gente já estudou sobre as figuras geométricas planas, vimos algumas figuras, trabalhamos a área e o perímetro, e hoje nós vamos estudar as figuras não planas, que são os sólidos geométricos. As figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura. Essas figuras são divididas em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros têm como principal característica ter faces planas, já os corpos redondos têm a principal característica ter faces arredondadas. Vamos ver alguns exemplos de poliedros. Eles têm as faces, como eu já falei, tem as arestas, que é um segmento de reta, e tem o vértice, que é o ponto de encontro dessas arestas. Beleza? Então, os poliedros são classificados de acordo com a quantidade de faces. Então aqui temos o tetra, que se remete ao 4. Então, tetraedro, 4 faces. É um poliedro que tem 4 faces. Nós temos aqui o penta, que tem 5 faces. O penta é com o número 5. Acrescentado do sufixo 5 faces, beleza? Então, lembra lá em 2002 que o pentacampeão? Então, ele foi campeão 5 vezes, beleza? Nós temos também o hexaedro. É um poliedro que tem 6 faces. Nós temos 4 faces nas laterais, uma em cima e uma embaixo. Um exemplo é um cubo. Um cubo é um exemplo de hexaedro. Temos também aqui o heptaedro. Hepta vem de 7. 7 faces. Então, o heptaedro é um poliedro que tem 7 faces. Eu tenho 5 faces na minha lateral e um em cima. Mas esse não é o único exemplo de heptaedro. Existem outros exemplos, tanto do heptaedro quanto de outros nomes, dos outros poliedros. Nós temos aqui também o octaedro. É um poliedro que tem 8 faces. Nesse exemplo aqui, tem essas 4 faces que estão em cima e temos nós 4 embaixo que estão embaixo. Podemos dizer que são 2 pirâmides se encontrando pela base. 2 pirâmides de base quadrada, tá? E o dodecaedro? O dodecaedro ele tem 10 faces. 10 faces. Então aqui, nesse exemplo de figura, ele tem 5 faces aqui na frente e 5 faces que estão atrás. Dodecaedro remete a 10. Ok? E o dodecaedro? O dodecaedro é um poliedro que tem 12 faces. Todos os poliedros, a nomenclatura está relacionada com a quantidade de faces. Então, nós aqui o dodecaedro, nesse exemplo, temos 6 faces aqui na frente, que é a que conseguimos ver, e também temos 6 faces atrás, que não dá para ver nessa imagem. Os poliedros, eles podem ser classificados também como prisma. Então, os prismas são exemplos de poliedros. O prisma é caracterizado por ser um poliedro convexo com 2 bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, que são paralelogramos. Então aqui nós temos um exemplo de prisma. O prisma, a definição dele, ele tem que ter bases iguais e paralelas, ligadas por segmentos de reta que formam paralelogramos. Os prismas podem ser classificados em prismas retos e prismas oblíquos. Os prismas retos possuem arestas laterais perpendiculares às bases, cujas faces laterais são retângulos. Já os prismas oblíquos possuem arestas laterais oblíquas, cujas faces laterais são paralelogramos. Vamos ver isso aqui com a imagem, ficar melhor o entendimento. Aqui tem 2 prismas, um prisma A e um prisma B. Perceba que o prisma A ele está retinho, então prisma reto, onde a minha
lateral aqui ela é perpendicular. O que é isso? Forma um ângulo de 90 graus com a base. Já aqui não. Perceba que ele está meio inclinado e a minha lateral não forma um ângulo de 90 graus com a minha base. Esse prisma aqui, a letra B, é chamado de prisma oblíquo. Já esse que é a letra A é chamado de prisma reto. Os prismas também é nomeado de acordo com as suas bases. Ele pode ser triangular, prisma triangular, base formada por triângulos. Prisma quadrangular é uma base formada por quadrado. Um exemplo é um paralelepípedo. É um exemplo de prisma quadrangular. Ele tem bases quadradas e lembrando que para ser prisma as bases têm que ser iguais. Prisma pentagonal, base formada por pentágono. Prisma hexagonal, base formada por hexágono. E prisma heptagonal. Lembram aqui que pentágono, base formada por pentágono, é uma figura que tem 5 lados. Hexágono é uma figura que tem 6 lados e heptágono é uma figura que tem 7 lados. Então, o prisma heptagonal é um prisma com base formada por heptágonos. E o prisma octogonal, base formada por octógono. É um polígono que tem 8 lados. Então, aqui temos alguns exemplos de prisma. Tem esse prisma. Para ele ser prisma, ele tem que ter as bases iguais, congruentes e paralelas. Então, aqui eu tenho uma base. Essa base aqui é o quê? Ela é um triângulo. Então, posso dizer que esse prisma aqui é um prisma base triangular. E esse aqui, esse segundo exemplo, eu tenho um prisma, as bases são iguais e paralelas, e a minha base é uma base triangular. Já aqui eu tenho um prisma com a base com 5 lados, então é um prisma de base pentagonal. E aqui da mesma forma, um prisma de base hexagonal. Tranquilo? Os poliedros também eles podem ser pirâmides. As pirâmides também é um exemplo de poliedros. As pirâmides são sólidos geométricos construídos no espaço com base em um polígono e um ponto fora desse plano. Então temos aqui o exemplo de pirâmides. Tem o meu polígono na minha base e tem esse ponto em comum que está fora desse plano da base. Segundo as bases e os números de arestas que formam as pirâmides, elas são classificadas em pirâmide triangular, sua base é um triângulo composto de 4 faces, 3 faces laterais e a face da base. Então ali eu tenho um triângulo na minha base, vou fazer uma pirâmide, vou ter 3 faces na lateral e uma face na base. Então é chamado de pirâmide triangular. E temos também a pirâmide quadrangular, sua base é um quadrado, composta de 5 faces, 4 faces nas laterais e uma face na base. Temos também a pirâmide pentagonal, sua base é um pentágono, uma figura com 5 lados, composta de 6 faces no total, 5 faces na lateral e uma face que é a base, que é o exemplo do pentágono. Temos também a pirâmide hexagonal. Sua base é um hexágono composto de 7 faces, 6 faces laterais e a face da base. São só essas pirâmides que existem? Não, existem outros tipos de pirâmide e toda a nomenclatura vai estar relacionada com a sua base. Então, galera, é isso e até a próxima aula. Bons estudos!